É uma alegria, de verdade, estar com os irmãos. E da última vez, que eu não lembro quando foi, pastor, eu acho que já tem uns 5 anos, 6 anos, né? Não era nada disso. Realmente eu estou muito feliz, muito alegre de poder realmente estar. Mas eu não posso deixar, eu não posso começar essa palavra essa noite sem dar uma palavra para esse grupo. Mas eu não quero que eles fiquem virados de costas para mim, eu quero estar com eles de frente. Tem como eu descer e daí eu gosto de ver? Tá, pode descer? Vocês querem que Não, eu quero falar na frente de você. Quero que vocês fiquem aí. Pode ir lá que a gente quiser. Governo, senhor. Aqui. Olha, a mim me impacta, porque eu não posso deixar de começar essa palavra, perdão as costas, para vocês, mas é um privilégio para mim, nesse momento, estar falando com vocês. Os meus filhos, assim, não tiveram outra oportunidade na vida, desde os 4 anos de idade, estarem fazendo o que vocês estão fazendo. Eu não sei quanto tempo, não sei quantos anos vocês estão aí com o violino, com a viola, com o saxofone, com o clarinete, com a trompeta lá em cima, né? Os meninos lá, todo lá com as suas trompetas, né? As flautas, cada um. Mas é a coisa que mais vale a pena na vida. Porque a música que vocês estão fazendo, e Lúcia, que Deus te abençoe muito nessa jornada. É onde vocês, tanto a capacidade mental e inteligência, mas as portas do mundo vão abrir. Por isso minha palavra de muito incentivo vão muito mais além do que a professora pede para vocês. Você dá aula de quê, Luciano? Você dá aula de algum instrumento? Um pouquinho dela, vão mais. Mas no violino, na viola, em qualquer instrumento. Mas eu queria, vários deles, eu não sei quantos aí fora, queria que eu falasse alguma coisa em espanhol com eles. E eu falei alguma coisa em espanhol. Mas eu quero ensinar para vocês. Uma canção é conhecida, eu sei que a canção deve ser bem conhecida. Você pode dar um ré maior para mim lá no teclado? A canção é assim: he decidido, repita comigo, he decidido seguir a Cristo. Outra vez, he decidido seguir a Cristo. Outra vez, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Igreja, he decidido seguir a Cristo. 3 vezes. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo, quer dizer, não volto. No vuelvo atrás. La L, no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. A canção, essa canção é assim, é maior. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Não vuelvo atrás, não vuelvo atrás. Igreja, só as vozes femininas. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Agora aqui, só a orquestra. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo
cantar, não vou cantar. Agora é só os irmãos, todo mundo. Vamos lá? 1, 2 e... Agora isso todo mundo em pé. Isso que seja uma verdade mesmo e verdade no coraçãozinho de cada um de vocês. Vamos lá, vamos em pé, todo mundo. E decidido seguir a Cristo. E decidido, orquestra, seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Muita força! Seguir a Cristo. Decidido seguir a Cristo. Decidido seguir a Cristo. Não vou atrás, não vou atrás. Bueno. Esta é a mensagem missionária que todos nós temos, queridos irmãos. Como disse muito bem o pastor, não é só para aqueles que vão. E sabe que por causa da música, Deus nos levou há muitos anos atrás para o Chile. Por causa da música. E por causa de seguir a Jesus. E depois de muitos anos, mais de 11 anos, queridos, vivendo a música e vivendo Jesus, Jesus nos levou para a Espanha, para ensinar crianças como vocês, adolescentes como vocês, pais e adultos, para que pudessem entender através da música, que não tem outra solução, que não tem outro caminho, que nos conduzirá à eternidade, que não seja Jesus. E sabe, querido orquestra, perdão, está falando para alguns e Costa. Sabe que o que vocês estão fazendo aqui, que começaram talvez 1 ano, 2 anos, 4 anos, não sei quanto tempo, o que vocês começaram aqui, se verdadeiramente vocês seguirem a Jesus. Escuta o que eu vou dizer. Se o que vocês começaram a fazer aqui, através da música, aprendendo a dizer através da música que Deus, Santo, 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 o que vocês tocaram amanhã, nós vamos seguir juntos por toda a eternidade, louvando ao Senhor. Por isso que quando eu digo que eu decidi seguir a Cristo e não volto atrás, é para que vocês, para que nós todos juntos possamos ter essa verdade tão forte dentro do nosso coração, que a gente não consegue conter essa verdade tão preciosa. Queridos, parabéns. Que Deus realmente siga abençoando muito essa igreja. Tá? Eu queria ouvir com vocês, com os irmãos agora. Agora talvez seria interessante, se puder, que os meninos pudessem estar de frente. Não, eles podem ver de lá, né? Sim. O primeiro vídeo, ele está em espanhol. Para os que queriam escutar a língua espanhola, está em espanhol. Mas tem a legenda embaixo em português. Vamos escutar.
Señor, España te necesita. Por las calles de sus capitales corren ríos de gente atareada que desconoce tu gracia. De sus campos brotan semillas produciendo flores y alimentos, pero quienes las cultivan no conocen el amor que hay en tu palabra. Tristemente, España ha sido por años el país europeo con mayor número de bares y prostíbulos, así como el mayor consumidor de cocaína y cannabis, lo que evidencia una necesidad palpante de valores, propósito y paz que solo en ti son completas. Te pedimos que no te demores. Cada día que pasa, muchos españoles siguen engañados por una religión de culpa, procesiones y ritos que nada tienen que ver con el nuevo nacimiento que Jesús anunció. Susúrrales en las catedrales que estás vivo y que las figuras inmóviles que lloran no son el final de tu historia. Desde el Cantábrico al Mediterráneo, de Extremadura a Cataluña y las hermosas islas, la creación celebra tu presencia. España es una tierra rica en paisajes y clima, el segundo país en reservas de la biosfera del mundo. Gracias por regalarnos tantos lugares para disfrutar de tu creatividad. Señor, clamamos a ti en todos los idiomas y acentos con que has enriquecido la cultura española para pedirte que traigas paz a sus mentes y corazones. Cuna de poetas y artistas de renombre internacional, científicos y deportistas de élite, te pedimos sabiduría para alcanzarlos con tu mensaje de esperanza. Señor, sabemos que España es conocida como un destino turístico mundial por los toros y las tapas, por contar entre sus éxitos con el mejor restaurante del mundo durante varios años, o cientos de admirables castillos y palacios. Pero sabemos también que se conoce por el pequeño número de creyentes evangélicos que viven por fe en Jesucristo. Señor, clamamos por una nueva cosecha, fruto de tantos años plantando la semilla del Evangelio, por misioneros y obreros que dieron su vida por amor. Te pedimos que sea ya el tiempo de España. Te pedimos fe para ver lo que aún no hemos visto, una marea de vidas cambiadas que encuentran en Jesús el propósito y la luz que añoraban. Te pedimos por un nuevo capítulo en la historia de España, que tu Espíritu Santo se mueva y produzca un hambre espiritual en los españoles y que tu Iglesia esté preparada para comunicar que ese hambre solo en Jesús puede ser saciada. En el nombre de Jesús. Amén. Que essa possa ser a nossa oração diária, quando cada de vocês, eu sei que muitos dos irmãos já ouviram falar na palavra Alcobendas, e sobretudo Alcobendas Norte. Alcobendas é uma cidade que está muito próxima à capital da Espanha. Como se chama a capital da Espanha? Madrid. Madrid está bem no coração do mapa, bem o que seria Brasília para nós aqui no Brasil. Madrid exatamente o mesmo que acontece ali na Espanha, é o centro do país. E Alcobendas Norte, vamos repetir essa palavra, porque não é uma palavra tão fácil, né? Alcobendas Norte, vamos lá, igreja. Alcobendas Norte, orquestra. Alcobendas Norte, todo mundo. Alcobendas Norte. Então, o desafio nessa noite é que cada manhã, quando você abrir seus olhos,
Lembrem de Alcobendas Norte, vão lembrar do pastor Armando, da Catarina, que a gente vai ver já já aqui, do Davi, do Samuel e da Miriam, uma família que abriu mão de estar aqui para ir para o Chile, estudando música, sempre crianças, e hoje Deus usa a nossa vida como família ali. Em primeiro lugar, nossa profunda gratidão a essa igreja, porque eu sei que vocês oram. Nós sentimos que vocês oram. E o que a gente quer hoje, o que nós queremos hoje mostrar aos irmãos, é o resultado concreto desse tempo, desse investimento que cada um dos irmãos tem feito na obra missionária. Eu sei que os irmãos têm outros missionários, mas a responsabilidade de manter-nos ali, de sustentar-nos ali, está com os batistas brasileiros de maneira especial. E você, batista, aqui do Jardim Pomar, cidade de Pomar, faz parte. E como é gostoso cada vez que a gente recebe uma palavra, um carinho, um contato, os momentos pelas manhãs que nós temos podido participar junto com os irmãos. Então, em primeiro lugar, realmente a nossa gratidão. E aí eu vou perguntar aos irmãos, os irmãos podem perguntar para mim, mas por que hoje a Espanha, querido? Pastor Armando, por que a Espanha? A Espanha parece que não necessita de nada. Espanha é considerado, lá na Europa, país de primeiro mundo, tudo lá é fácil, tudo lá se pode, as pessoas têm muito dinheiro. É isso o que se fala, o que se planta aqui, mas isso não é verdade. Você pode ter dinheiro, você pode ter coisas, mas é um povo que está muito, mas muito longe ainda de ser alcançado por essa graça maravilhosa que um dia Jesus alcançou a sua vida. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, eu não vou ler isso, vou apenas mencionar isso aos irmãos, capítulo 1, versículo 8, não sei quantos irmãos lembram, a última palavra de Jesus, depois de ressuscitado, depois de ter passado com seus discípulos 40 dias, ele está no momento ali, finalzinho dele. Todos os discípulos ali, o Espírito Santo já havia descido, já havia enchido o coração daqueles 120 apóstolos ali no cenáculo. Jesus disse para que eles não se afastassem de Jerusalém, porque ia vir o poder que ia encher o coração deles. Eles obedeceram, eram 120. E no momento que Jesus está subindo, ele dá a última ordem dele. Os irmãos lembram da grande comissão? A última ordem de Jesus, a última palavra de Jesus. Às vezes eu fico pensando, o papai, a mamãe, o avô, quando está com o neto, com o filho em casa e precisa sair de casa, sempre tem uma última palavra. Os irmãos lembram disso? Cuidado com o gás, cuidado com a tomada, cuidado com a janela se chove, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Por quê? Porque aquela palavra é uma palavra muito importante e o pai, a mãe quer que a criança, que o adolescente fique com essa palavra guardada. Pois é, Jesus deu uma última palavra. E vocês lembram qual foi essa última palavra? Recebereis poder ao vir sobre vocês quem? O Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. O que é ser testemunha? Alguém que viu algo, certo? E vai o quê? Testemunhar. E sereis minhas testemunhas, tanto em Cidade Pomar, como no Espírito Santo, como no Brasil e até a Espanha. Mas olha, não foi assim que Jesus falou. Mas a ideia que Jesus plantou ali é essa. Ele disse lá na época dele, naquele momento de então, sereis minhas testemunhas, tanto aonde? Aonde Jesus estava quando ele foi levado ao céu? Ele estava em Jerusalém. Então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
que é a cidade de Pomar para nós, como em toda a Judéia, vamos dizer, o estado do Espírito Santo, como em Samaria, que seria uma outra cultura, um outro povo, um outro estado, e até os confins da terra. E essa palavra, confins da terra, quero falar também nesse momento a todos aqueles que estudam geografia, que estão estudando no colégio. Naquela época, lá no Oriente, no Médio Oriente, em Jerusalém, qual era o mundo ocidental, o extremo do mundo ocidental conhecido? Os irmãos lembram, né, que lá no passado pensavam que o mundo ia chegar até aquele extremo e de repente o que ia acontecer no mundo? Ia, porque era quadrado. Se acreditava que o mundo não era redondo. Depois do descobrimento com Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, que eles foram o quê? Provando que o mundo não era quadrado, não era um cubo, o mundo era redondo e ninguém ia cair. Chegar no momento ia ter um precipício. Mas quando Jesus fala até os confins da terra, do lado oriental se conhecia a Índia, se conhecia a China, se conhecia o Oriente Médio. Mas do lado ocidental, qual era o extremo conhecido? E que eles pensavam, se chegasse ali, o mundo ia terminar e ia cair. É exatamente, queridos, a Espanha. Então é interessante quando a gente conhece um pouquinho da história e entende essa palavra de Jesus no contexto no qual ele estava falando. Agora, essa Espanha que nós estamos ouvindo hoje, e Alcobendas, se vocês estão vendo ali o mapa, né, ali da Espanha, com a bandeira da Espanha, imagina assim, bem no meio do mapa, bem no meio daquele mapa, ali estamos nós, bem no meio. Pode passar o slide. Aí está a Catarina junto comigo, algum momento ela vai sair aqui, e aqui estão os nossos filhos, músicos, todos eles começaram a estudar música com menos idade de vocês. Ali tem o Davi, tem a Miriam, que eles são casados, e ele casado com uma espanhola, e do lado tem o Samuel, todos músicos, e estão lá por causa da música, e por causa da obediência ao Senhor. É um dos pontos que nós louvamos muito a Deus, pela família, pelos filhos que Deus nos deu, que não estão na Espanha porque a Espanha é bonito. Estão na Espanha porque entenderam que em 48 milhões de habitantes, pode passar, né? Em 48 milhões de habitantes, menos de 1% são evangélicos. Europa, o velho continente, a ser alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Aí está, aquele vermelhinho no meio do mapa ali da Espanha, é exatamente onde está o Alcobendas Norte. Pode passar. E aqui temos alguns dados muito importantes. 42 milhões de habitantes, mas desses 42 milhões de habitantes, olha, 6 milhões são imigrantes. Desses 6 milhões, 3 milhões são muçulmanos. Os irmãos entendem o que significa isso? Desses outros 3 milhões, são na sua maioria latino-americanos. E desses latino-americanos hoje, cerca de 250 mil latino-americanos, brasileiros, argentinos, chilenos, venezuelanos, colombianos, peruanos, de toda a América Latina, América Central, América Latina, são cerca de 250 mil latinos que de alguma maneira chegaram aí por causa de perseguição política, sobretudo os venezuelanos que estão aí, tiveram alguma influência evangélica ou conhecem pelo menos o Evangelho. 550 mil evangélicos, menos de 1%. 150 mil evangélicos na Espanha, muito interessante, porque são os ciganos.
São os ciganos, que são, em boa parte deles, evangélicos. Mas é um outro conceito de ser evangélico, não é o que nós conhecemos. Eles não se misturam com os espanhóis, e os espanhóis não se misturam com os ciganos. Falam espanhol, são naturalizados como espanhóis, mas têm a cultura cigana deles e se põem como evangélicos. Então, mas são contados. Então, na verdade, se pensarmos em espanhóis evangélicos, temos uma faixa de 150 mil. Se os irmãos me perguntam, batistas, 8.500 batistas no estado. Isso significa 0,02% da população. Eu sempre pergunto, aonde a gente vai compartilhar, para os irmãos chegarem aqui, pastor, por quantas igrejas evangélicas você passou antes de chegar aqui? E uma Eliana, por quantas igrejas a irmã passou até chegar aqui? Dá para contar? Não dá para contar. Por quê? Porque o Brasil é rico. O Evangelho? Não. Alcobendas Norte, que vocês estão aprendendo essa palavra hoje, somente esse setor é onde nós estamos, queridos. São hoje quase ou mais de 40 mil habitantes. Até então, sem nenhuma presença evangélica, por causa da sua ação, pastor, por causa do seu envolvimento. Hoje existe uma luz brilhando naquele lugar, os irmãos vão ver. E o mais lindo de tudo é porque foi exatamente no período da pandemia, no período do confinamento, onde todo mundo não podia sair de casa de máscara, onde Deus vai tomar realmente a obra missionária na mão dele, nas mãos dele, e vai começar a fazer a obra. 8.700 municípios. Não sei quantos municípios existem aqui no estado do Espírito Santo, mas eu sei que todos os municípios, pelo menos uma igreja batista, não estou falando de evangelho, batista, pelo menos uma igreja batista em cada cidade do Espírito Santo você vai encontrar a cidade. Isso não vai existir na Espanha jamais. Então, mira, olhem, dos 8.700 municípios, 7.000 não conhecem o que é uma igreja evangélica. Espanha é campo missionário ou não é? É uma nação muito longe ainda, queridos, de ser alcançado. Pode passar a lâmina. Cultura espanhola, não vou entrar nesse tema, quero entrar nas plantas, nas frutas muito importantes que a gente vai encontrar. Pode passar. Podemos comparar a evangelização de um espanhol à produção de 3 principais frutos da agricultura espanhola. A primeira, vamos lá, a uva. Quero que os irmãos guardem bem essa ilustração. Quando a uva, o vinho, é muito importante, é uma das agriculturas mais fortes que se tem na Espanha. Quando você planta um caroço de uva, são 4 anos para a primeira colheita. Você vai ter que regar, cuidar, 4 anos. Essa é uma das principais frutos, um dos principais frutos da agricultura. O segundo, olha lá, é azeitona. Quem não gosta de azeitona aqui? Quem não gosta de azeite de oliva? Quando você planta um pé de oliveira, são 8 anos para a primeira colheita. Então guardem, a uva quantos? 4. A azeitona quanto? 8. E a hora, o terceiro fruto muito gostoso e que é muito caro lá na Espanha também, que é a amêndoa. Quem não gosta de amêndoa? Aquela coisa torradinha gostosa. Quantos anos leva a primeira colheita? 12 anos. Você vai plantar, você vai cuidar. Por que a gente faz essa comparação? Por quê? Porque para ganhar o coração, a amizade, a confiança
de um espanhol. Mas escutem, gente, queridos, sem falar de Jesus. Porque se você chega para um espanhol e fala de Jesus, ele não vai te ouvir mais. Ele vai fechar a porta na tua cara, no teu rosto, e nunca mais vai ter oportunidade. Então, esses primeiros 4 anos é para você ganhar a confiança do espanhol. Os irmãos acham que isso é fácil? 4 anos ali levando o espanhol na sua casa, chamando para ele ir no restaurante, chamando ele para ir na cafeteria, criando situações, criando as loucuras que nós fizemos nesses anos para conquistar o coração dessa gente. Olha só, a partir do 5º ano é onde nós estamos, exatamente no lugar onde nós estamos, tá? Volta a uva não, a azeitona. A partir do 5º ano até o 8º ano é quando ele vai começar a pensar, a considerar que o que você crê, diferente do que ele crê, tem fundamento, ou algum fundamento. Olha só, a dor de cabeça, a mão de obra, isso é uma estatística geral, mas Deus faz o que Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer, tá? E você então vai precisar de mais 4 anos, que é a amêndoa, tá? Mais 4 anos, para que ele venha tomar uma decisão por Jesus e se batizar. Sabe por quê? Porque na mentalidade, na cabeça, no coração do povo espanhol, ele não tem uma outra opção na vida a não ser católico romano. Então, ser católico romano e ser espanhol e ser católico romano é a mesma coisa. E o conceito de Deus para eles, de Cristo, de Espírito Santo, de salvação eterna, não, isso não é um problema do espanhol. Porque se ele foi batizado e se ele fez a primeira comunhão, queridos, o problema da vida espiritual dele é com Deus. E o Deus que ele crê é o Deus que está dentro da igreja organização. Os irmãos estão entendendo? Eles não entendem que a igreja somos nós, somos a igreja. Isso aqui o que é? É um salão onde nós nos reunimos para adorar a Deus. Mas quem se reúne nesse lugar para adorar a Deus? Quem é? A igreja. Quem é a igreja? Nós. Deus está aqui? Por quê? Porque nós estamos aqui. Entendeu? Então, na cabeça do espanhol, se eu quero Deus, eu tenho que ir lá naquele templo, naquele lugar. Então, dizer para ele que ele precisa de salvação, que ele precisa crer em Jesus, ele não entende isso. Então, nesse momento dos 12 anos, para ele abrir mão, ser batizado e confessar Jesus como Senhor, na cabeça do espanhol, ele vai ter que abrir mão da família dele, ele vai ter que abrir mão dos amigos dele, ele vai ter que abrir mão da cultura dele, ele vai ter que abrir mão da única e verdadeira igreja certa e correta. Por quê? Porque isso foi plantado na cabeça do espanhol por mais de 1500 anos. Por essa cultura espanhola, há 500 anos atrás, há 400 anos atrás, há 300 anos atrás, mais de 55 mil crentes como você e eu, como nós aqui, porque criam em Jesus, foram queimados vivos na fogueira. E sabe o que é pior ainda? A alta cúpula cultural, política, econômica, evangélica, cada um que era condenado à fogueira, todos os seus bens eram confiscados pela igreja e pela coroa, pelo Estado espanhol. É muito forte isso na cabeça do espanhol. Mas Deus é quem faz a obra. E chegamos lá em Alcobendas, em 2019, setembro, pode passar para frente,
Olha só o que Deus fez. Esse lugar tão bonito, né? Que aí está o seminário, o único seminário que existe no país, Seminário Batista, um terreno enorme, mas dentro desse terreno não tem nada, só tem mesmo o prédio do seminário e aquela parte de vidro, que é essa parte de vidro aonde Deus tem nos dado a oportunidade de estar aí com a nossa igreja hoje, uma igreja que nasceu e é fruto da sua oração, que você vai ver agora. Pode passar, querido. Olha só o tamanho do terreno, mas não tem nada construído, mas Deus tem usado esse terreno para a glória dele também, nós vamos ver já já. Pode passar. Pastor Júlio Dias é o reitor do seminário e é a pessoa que mais nos tem dado apoio para a formação dessa igreja. Nesse setor, é o setor novo, onde eu já falei, são mais de 40 mil habitantes aí, e antes sem nenhuma presença evangélica. Isso foi no dia 9 de janeiro de 2020, quando nós demos a partida, e olha só o que vai acontecer. Pode passar? Nesse culto do seminário, no dia 9 de janeiro de 2020, nós fizemos um desafio aos seminaristas. E aqui no Brasil, no Espírito Santo, no Rio, em São Paulo, quando você fala de seminário, né, onde os pastores vão estudar, os missionários, você pensa em 30, 40, 50, não sei aqui, pastor, 80 seminaristas, 200 seminaristas estudando. Estou falando de 4, de 5, de 10. Então, um grupinho de 11 ou de 9 seminaristas, quando nós fizemos um chamado, um apelo, quem queria nos ajudar a começar a orar para a plantação da igreja em Alcobendas, esse setor. Então, esse grupo ali foi o grupo que levantou a mão e aceitou o desafio. E olha só o que vai acontecer. Todas as segundas-feiras, nós nos juntávamos para orar e ver o que Deus tinha para acontecer. Olha só, saímos do grupo de seminários na rua, orando pela cidade, pelas ruas, por todos os lugares que a gente podia estar orando. Isso foi de janeiro e fevereiro de 2020. Olha o que vai acontecer. Veio a pandemia, veio o confinamento. Essa foto foi tirada exatamente do apartamento nosso. Então é um quadrado. 96 vizinhos e o mais interessante, que todas as varandas desse condomínio, e até hoje nós não encontramos nenhum outro assim. Todas as varandas são por lado de dentro. Então todo mundo vê todo mundo. E foi uma história muito interessante como nós chegamos aí, que eu não vou contar aqui agora porque não dá tempo. Mas olha só o que vai acontecer. A próxima. A partir do confinamento, eu, Catarina e o Samuel, nosso filho mais novo, que era seminarista nessa época, mas também ficou confinado. E as aulas eram todas online. Nasceu a ideia, e através do nossa varanda, começaram a tocar musiquinhas ali. Mais uma vez, a música entra em ação, de uma maneira tão preciosa. Começamos a fazer música. O que a gente mais queria naquele momento, 96 famílias, era ter contato com essa gente. É criado, por causa do confinamento, um WhatsApp de todos os moradores e nós fomos colocados. Bom, resumindo a história, do início da plantação da igreja, essa varanda se tornou palco de adoração a Deus para todas essas famílias. Começamos a celebrar os aniversários das crianças. Cada criança que ia fazer aniversário, o pai e a mãe entravam em contato, preparávamos toda uma festa, tudo online, claro, e aí saía cada dia o pai com a criança, com o bolo na mão, e todo o condomínio cantando parabéns para você, felicitando a criança. Era um cheiro de bolo todos os dias, porque o pessoal estava confinado, não podia fazer nada. E isso foi criando realmente um relacionamento, criando uma amizade, criando um respeito, o que leva 4 anos. Em 6 meses Deus nos deu esse privilégio, e que os espanhóis, olhando para a nossa varanda, vendo o que nós estamos fazendo ali, foi criando essa confiança. Pode passar. O que aconteceu no ano seguinte? Catarina, no Dia das Mães, olha só a loucura.
Mas essa loucura que a gente faz e fez é o que essa igreja pode fazer. E eu sei que muita gente está fazendo, pastor. Isso aqui é uma loucura. Conseguir esse grupo tão lindo não é fácil. Nós sabemos disso. E cantarem nesse sentido, seguir a Cristo, não volta atrás, é a mensagem que está ficando no coração deles. Isso é uma missionária, queridos. Isso é missões, é fazer missões. Mas o que a Catarina fez? Desses contatos todos no WhatsApp, muito valentemente, muito corajosamente, ela ligou para 29 mães, pedindo para ter um tempo de uma videochamada, porque ela queria felicitar as mães no Dia das Mães. Então, uma semana antes começamos a fazer isso. Das 29 contactadas, 21 ela conseguiu conversar. E dessas 21 mães, 11 ela conseguiu orar com elas. Amém. Pessoal, que a gente era doido. O que tem a ver? O que é isso? O que está acontecendo? Só que mais, aí onde entra esse bolo que eu trouxe hoje gelado, é o que mais a gente trabalha até hoje. Por quê? Porque ela convidou, além de orar, as 27 mães, em pleno confinamento, olha lá, todo mundo em máscara. A gente ia fazer um bolo, esse bolo que vocês vão comer hoje, mas só que confeitado, né? Todo bonito, todo enfeitado, e chamávamos para ir para o estacionamento do prédio, escondido, e com medo de que se cruzassem outras famílias, porque foram 27 famílias, e para cada uma mãe entregávamos. Quando a gente chegava com esse bolo na mão, isso me move o coração de emoção. Porque a cara, e muitas vezes, essas mães estavam com o marido e com os filhos ali. A hora que recebia aquilo, como um estrangeiro fazendo isso para nós também. Mais um processo para conquistar o coração. Aí no ano seguinte, porque a gente fez a homenagem para as mães, então agora quem faltava? Eram os pais. Nunca imaginei na minha vida, meus irmãos, imaginamos fazer tanto brigadeiro, tanto beijinho, tanto aquele de amendoim, como é que chama? Brigadeiro de amendoim e o de coco. Nunca na minha vida imaginando fazer, sei lá quanto. Foram 50 pais, homens, passando pelo nosso apartamento lá, do lado ali dos irmãos São Pedro, com a caixinha com 9 docinhos para cada um. Juntávamos ali as famílias, porque acabavam cruzando família com família. Foram 2 semanas antes dos pais, fazendo sem falar de Jesus. Mas Jesus se manifestando através disso. Olha o que vai acontecer. Pode tocar. Para alguns a gente teve a ousadia de convidar para entregar uma Bíblia para uma dessas crianças, desses filhos. E a gente via ali aceitando realmente com muita alegria. Pode passar. Aqui foi outra coisa, músicos, aí é com vocês. Olha só, irmão. Sou músico, sou diretor de regente de coro, pianista, trabalhei a vida inteira com música na vida. E agora é Natal, já é o Natal ainda no período. Um frio miserável. Aqui todo mundo morrendo de calor no Natal, né? Lá todo mundo tiritando de tanto frio. E essa cabeça minha, né? Imagina, sentindo aquela névoa caindo em cima. Gravamos. Glória, glória a Deus. Imagina fazer soprano, contralto e tenor. Noite de paz, noite de amor. Mandei para as 96 famílias o kit de soprano, contralto, tenor e baixo, para que cada família estudasse em casa. Para um dia determinado, antes do Natal, tivemos um culto de Natal, culto mesmo de Natal,
sem usar essa palavra, né, essa expressão, e poder estar dirigindo esse coro formado pelas 96. Eu coloquei o teclado ali embaixo, do nosso lado, não via o grupo de trás, mas via os três blocos na minha frente, todo mundo com celular, com luzinha acesa e cantando glória e cantando música. Parece que é tão pequeno, parece que é algo tão pequeno, né? Cantavam glória, cantavam noite de paz. Mas para quem nunca tinha visto isso, naquele tempo de confinamento. No segundo Natal, foi para nós algo que não tem preço, porque já um pouquinho melhor aquele período, 2022, conseguimos montar com todo o edifício um presépio vivo. E hoje a palavra e a música esteve ali de forma grande. O que vai acontecer com isso? Aí me vem muito na mente aquela palavra de Eclesiastes 11:1: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o encontrarás. É o que Deus está permitindo que a gente estava fazendo. Pode passar, queridos. Esse casal do lado direito, do meu lado direito, aqui do lado direito, e o casal do lado esquerdo, família, são vizinhos nossos, que estão trabalhando, e trabalhamos com eles, são líderes, e tivemos em contato com eles no período do confinamento. Espanhóis que moram aí a vida inteira, estão vendo a mesa, já mais de 10, 15 vezes comendo conosco. Há 3 anos atrás, casados há 20 anos, lutando por um filho, começamos a orar com eles. Eles não entendiam nada. A mulher, aos 49 anos, pela primeira vez, engravida. Estão vendo? Estão conseguindo ver o bebezinho do lado? Está ali a Isabel Castilho. 49 anos. Já várias vezes, por conta deles, eles vão à igreja. Do lado esquerdo, vocês estão vendo um casal ali atrás e uma criança, um garotinho. Eram vizinhos nossos de frente. O primeiro contato com eles, eu estava grávida ainda, chamamos para nossa casa, a Catarina quis dar uma Bíblia para ela de presente, e ela disse muito claramente para a Catarina: não quero, eu não vou ler. Nós queríamos que abrisse um buraco e entrar dentro de tanta vergonha que a gente teve. Quando nasceu o bebê, no primeiro aniversário do bebê, nos chama para ele. Éramos os únicos do prédio. Para quê? Para orar pelo bebê. Que presente demos ao bebê? Adivinha? Que presente demos ao bebê? Uma Bíblia. O segundo aniversário, mesma coisa. Quando esse menino estava com 2 anos e meio, e chamando a nossa casa para comer, para jantar, e muitas vezes eu tomo ele na minha perna e vou brincar com ele no piano. Quando eu vou brincar com esse menino de 2 anos e meio no piano, e fiz para ele: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Ele simplesmente, com a mãozinha dele, desse tamanhozinho, ele fez e cantou: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol. Aquilo me chamou a atenção. Na semana seguinte começou a estudar música comigo. Ele tinha 2 anos e meio. Ele tem 4 anos. Quando foi no Natal agora, ele tocou de memória com a mão direita a Noite de Paz. Teve numa ceia de Natal, onde nós, nessa ceia, falamos de Jesus, e o pai dele nos chamou muita atenção, porque ficou muito atento a tudo que estava falando. E agora, há 3 semanas atrás, o nosso filho mais novo, Samuel, fez aniversário, e eu estava preparando o Oliver para tocar um parabéns para você. Então, com a intenção do Oliver tocar na igreja e participar depois do aniversário do Samuel, o presente que o Oliver preparou para o Samuel, nosso filho, foi no final do culto tocar um parabéns para você. Os pais babando, e ouviram a palavra, participaram. Então é isso, é um investimento. Com eles já falamos abertamente de Jesus. O momento que eles vão abrir o coração, talvez faltem 8 anos ainda.
mas a gente está trabalhando aí. Pode seguir, tá? Vizinhos nossos. Depois da pandemia, fizemos um churrasco, tivemos cerca de 20 famílias no prédio participando desse churrasco, no pátio do seminário. Todos vizinhos, todos não crentes. Tá? Pode passar. E aí nasce a primeira célula da igreja evangélica batista de Alcoveiras Norte. Como é o nome do lugar mesmo? Alcoveiras Norte. Primeira célula. Ah, olha só o que Deus vai fazer. No pátio, hein? Tá? Estudando a Bíblia. Pode passar. Semana passada, hoje já temos esse espaço pequeno. Cremos que a partir de julho e agosto já não vamos mais caber aí. Temos um terreno enorme, mas não temos um espaço para estar. Possivelmente vamos começar 2 cultos, tá? Porque já não cabe mais. Deus nos entregou ali músicos de alta qualidade. Tá? Agora, dia 6, vamos ter o 4º concerto nesse pátio do seminário. Tivemos 3 concertos, tá? No ano passado de verão. Mais de 400 pessoas da comunidade, do bairro, vizinhos, porque eu ouvi uma música, acho que tem foto dessa, pode passar. Relacionamentos, música, comida, pode passar. Tá? Outras iniciativas também, tudo com o bairro, tá? Estudo da palavra, comunhão, formação, palavra, pode passar. Tá? Sempre a mesa está presente na hora, tá? Das nossas celebrações. E aí os concertos de verão que nós tivemos, com mais de 400 pessoas entrando ali pela primeira vez e ouvindo que naquele lugar tinha uma igreja evangélica. Músicos, Deus tem um projeto na vida de vocês. Vocês não estão aqui por casualidade. Vocês não estão aqui porque querem estar. Deus está no controle da vida de vocês. Creiam nisso. E a música vai ser algo tremendo do que Deus vai fazer através de vocês. Terminando, indo já para a parte final. Aqui é uma parte do grupo da assistência. Tudo gente não crente, irmãos. Tudo gente não crente. E aí, chegou nessa última etapa o esporte. Uma quadra enorme, sem ninguém, sem nada, surgiu a ideia. Até muçulmanos têm entrado aí para poder jogar vôlei todos os domingos pela tarde. Tá? Pode passar. E para nossa alegria, tivemos no ano passado os nossos 2 primeiros batismos. Tá? Um irmão de 85 anos, espanhol, convertido mesmo, mas alguém já tinha trabalhado com ele 5 anos antes. Tá? Nós apenas colhemos o fruto do irmão Juan Antônio. Um frio na água gelada, pois ele quis se batizado ali na água gelada mesmo. E a Agus, uma jovem engenheira, cabeça inteligentíssima, aceitou Jesus em 4 meses. Leu a Bíblia inteira. Em 4 meses, leu a Bíblia inteira. E o que mais? Vamos lá, terminando, né? Agora do Natal, essas flores que os irmãos veem aí do lado, nós saímos entregando essas flores a mais ou menos umas 30 farmácias, centros comerciais, bancos, tudo que podia ter comércio. Nós saímos com essas flores, com o cartão da igreja e entregando para cada lugar, colocando a flor e o cartão da igreja, desejando a esse povo um Feliz Natal. E o que mais? E aí a igreja que nasceu. Tá? Lá no fundo do nosso aniversário, nosso grupo, tá? Em cada carinha, esse vídeo está aí, para os irmãos poderem depois desfrutar. E aí, estamos chegando no final. E aí está o nosso Ana Catarina e a Igreja Evangélica Bautista em Alcoveiras Norte. Missão desta igreja. Isso que eu quero que os irmãos tenham isso muito claro. Tudo isso Deus tem feito aí. Pastor, é porque vocês falam. É porque vocês apoiam a comunidade.
Tá? A última. E aí então o nosso QR. Se você quiser tirar uma foto desse QR, tira, porque vocês vão poder acompanhar tudo o que está acontecendo lá em Alcobendas. Tá? Cada dia, cada semana, cada momento, cada hora. Bom, agora eu quero fazer uma pergunta muito importante. O que você, de repente, está ouvindo tudo isso hoje pela primeira vez? O que Deus tem com você? Isso tudo. A mensagem pode ser escutada, posso aprender um monte de coisas, mas até então, mover o meu coração é quando eu digo a Deus: Senhor, em que mais eu posso ser útil lá na Espanha, mas eu posso ser útil aqui na cidade de Pomar, aonde eu trabalho, aonde eu estudo, aonde eu tenho companheiros, com cada família desses jovens que estão aqui, desses adolescentes que estão aqui, em que eu posso ser útil para poder ajudar a seguir a cumprir essa missão que Deus entregou. A nossa junta de missões mundiais tem um plano. Eu sei que nessa igreja tem vários irmãos que já apoiam. Esse plano você vai, é um compromisso que você assume em oração, mas também em apoio econômico. Essa semana eu fui comer no McDonald's e paguei um lanche de McDonald's R$40, R$39, um lanche. Imaginando se de repente metade de um lanche, 24, 25, R$30, você pode separar do teu orçamento mensal, entregar isso para a obra do Senhor, para que a Espanha possa conhecer Jesus. Eu vou deixar com o pastor. Pastor, achei lindo. Quero passar nas suas mãos algumas coisas. Tem a ficha do banco, irmão. Se alguém sentiu no coração esse momento e quer ser parte dessa obra, tá? Comece hoje, agora, na hora, nós vamos estar comendo a sobremesa missionária. Tá? Preencha e isso vai chegar as mãos à junta, com o que você puder nos ajudar, para que essa obra continue. Mas também, pastor, eu quero deixar nas tuas mãos duas coisas. Quero deixar nas suas mãos. Isso aqui é um chaveiro. A principal chave da igreja, tá? Para que esteja posta em algum canto, para que cada vez que alguém for abrir ou for buscar, veja isso posto, tá? E vai estar escrito aqui nesse chaveiro: Espanha, para que você não se esqueça de que ao ver Espanha é o seu compromisso em orar. E eu vou deixar também alguns cartões pela nossa igreja, tá? Para que quando tiver a oportunidade de passar isso a alguém que de repente vai para lá, o irmão sabe que a igreja evangélica em Altíssima Alcobendas Norte é a melhor igreja batista que tem. Então, para as suas mãos, pastor, tá? Para que não me deixe de orar. Queridos, contamos de verdade muito com cada um de vocês. Agradecemos muito todo o apoio, todo o carinho que temos recebido. Vocês sabem o espanhol que não tem, né? Esse tempo todo. E agora, no momento que cada um, eu creio que vai ser um pedacinho pequenininho para cada um, tá? Da sobremesa, do bolo gelado que está dentro, tá? Bem gostoso. Comam aquilo, sabendo que é o que mais tem, uma das coisas que mais tem trazido os espanhóis aos pés de Cristo: a nossa casa, a nossa mesa, a gastronomia, a música e o esporte. E lá tem uma igreja